Agora ouviremos a exposição da palavra do nosso Senhor e convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Marcos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 8. Esta será a exposição, o texto que será exposto nesta noite. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra está aberta e será exposta, Pai, nesta noite. Que a Tua palavra seja anunciada com fidelidade e que diante dos nossos olhos, Pai, seja revelada a glória do Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra. Ó Deus, fala aos corações daqueles que aqui estão, instruindo, edificando, exortando, salvando também aqueles que não conhecem a Ti. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória e para a Tua glória somente. E ajuda-me, Senhor, a anunciar com clareza a Tua palavra, apesar das minhas fraquezas, Pai, e debilidades. Usa-me para o louvor da Tua glória e edificação do Teu povo. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Nós temos escutado e nós temos aprendido através do Evangelho de Marcos muitas coisas gloriosas acerca do Senhor Jesus Cristo, dos seus atos poderosos, das suas obras maravilhosas no meio de tantas pessoas. Nós já vimos aqui o Senhor Jesus Cristo curar, o Senhor Jesus Cristo fazendo verdadeiros milagres, o Senhor Jesus Cristo fazendo coisas grandiosas que revelaram e revelavam muito da sua glória e muito da sua divindade. E nós, meus irmãos, contemplamos estas coisas que, para muitos, em muitas ações do próprio Senhor Jesus Cristo, ficavam como que ainda, para alguns, como que encobertas, o Senhor fazendo atos grandiosos que revelavam a sua divindade, mas muitos ainda assim não conseguiam enxergar. Mas então, meus irmãos, nós chegamos a esse texto que acabou de ser lido aqui. Quando o Senhor, Ele vai se manifestar, revelando a sua glória, revelando de modo muito claro a sua divindade diante de alguns homens, os quais, ao contemplar uma manifestação tão gloriosa como esta, não deveriam ter um pingo de dúvida acerca daquele que estava diante deles. É o próprio Cristo, o Senhor da glória. E esse é o texto, meus irmãos, que nós lemos, é o texto da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes nós vimos algumas coisas muito interessantes aqui antes de chegarmos a este texto. Nós vimos
aquela que foi conhecida como a grande confissão do apóstolo Pedro. Apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um homem muito sério, mas que então, em determinada ocasião, ele fez uma grande confissão diante de todos. Ele vai dizer: tu és o Cristo. Então nós vimos Pedro apresentando esta grande declaração diante dos nossos olhos, e como isto é maravilhoso. Mas em seguida nós vimos Pedro tropeçar. Quando então ele começa a ouvir o Senhor Jesus Cristo falar sobre a verdade de que ele estava caminhando para Jerusalém e que ele seria morto, que passaria por grandes dificuldades, grandes problemas, que seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, que seria morto. Então Pedro se apressa em tentar repreender o próprio Senhor Jesus Cristo. Naquela ocasião, então, Pedro teve de ser exortado e repreendido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro estava sugerindo algo que jamais deveria sugerir. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo passasse por isso. Ele não poderia deixar de passar pela cruz. Era necessário. Então ele diz para Pedro: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Eles ficam admirados com o fato do Senhor Jesus Cristo dizer que vai passar por cruz e sofrimento. Então o Senhor Jesus Cristo se volta para eles e diz, convocando a multidão: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês serão aqueles que sofrerão comigo. Para que vocês possam desfrutar da glória, vocês terão que passar pela humilhação da cruz. Então ele é aquele que vai chamar os discípulos a, como falamos no domingo passado, a uma autonegação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, para que possam viver então para o Senhor. Mas eles não deixariam de passar pelo sofrimento. A cruz é necessária para que chegue então a glória. E então, meus irmãos, eu expus esta porção, mas um verso eu deixei de fora, que deveria estar justamente naquela seção das exposições de Marcos, capítulo 8, do verso 34, que terminaria então no versículo 1 do capítulo 9. E se você é um ouvinte bem atento, você certamente percebeu que na primeira exposição que eu fiz desse texto eu não expus o versículo 1, fiz outra exposição desse texto e não fiz uma exposição desse versículo 1, mas então agora nós consideraremos brevemente aquilo que eu entendo ser a interpretação para este texto aqui. O texto de Marcos, capítulo 9, verso 1, diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Meus irmãos, acerca desse texto há grande controvérsia. Não há unanimidade na interpretação desse texto por parte de vários intérpretes. Todos homens muito sérios, fiéis, comprometidos com a interpretação bíblica da Escritura Sagrada. Eu apresentarei aqui brevemente aquilo que eu entendo, mas sobre isto nós falaremos com muito mais profundidade quando chegarmos em Marcos capítulo 13, é quando falaremos propriamente sobre escatologia. Então, aqui eu teria duas opções. Eu faria um sermão temático escatológico em Marcos capítulo 9 e 1, ou então só daria uma apresentada breve daquilo que penso acerca disto, para que possamos tratar então com profundidade quando chegarmos em Marcos capítulo número 13. Mas é o seguinte, o texto, meus irmãos, ele vai dizer o Senhor dizendo, em verdade vos afirmo, ele está dizendo, olha, vocês podem estar certos do que vai acontecer. Em verdade, eu vos afirmo, diz que dos que aqui se encontram, alguns
há que de maneira nenhuma passarão pela morte. Então alguns não morreriam até que vissem chegar o reino de Deus com poder. Então alguns de fato contemplariam aquilo. Então há algumas interpretações. Alguns interpretarão dizendo o seguinte: olha, esta palavra do Senhor Jesus Cristo, ela se cumpre justamente nestes versos que eu acabei de ler da transfiguração. Então, olha lá, você vai encontrar na transfiguração de Cristo a manifestação da sua glória. Então eles vão entender que se encontra o cumprimento deste versículo do capítulo 9, verso 1, justamente na sua transfiguração, que é o texto que eu acabei de expor. Então a glória de Cristo, ela será revelada. E então aqui se cumpriria. Mas aquilo que aconteceu aqui, que nós acabamos de ler, aconteceu justamente 6 dias depois. Poucos dias de diferença daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito, e então para esta ocasião. Por essa razão, é estranho ouvir ele falar de que alguns estariam vivos depois de poucos dias, porque provavelmente todos estavam vivos até aquele acontecimento. Então, parece que o texto sugere algo não tão próximo assim, mas mais à frente, que alguns estariam vivos e contemplariam aquilo. Alguns outros dirão que seria o cumprimento no Pentecostes. O cumprimento, então, seria no Pentecostes. Mas também isto não faria sentido falar acerca do Pentecostes. Não faria sentido Cristo falar de algo que estava para acontecer poucas semanas depois, pois todos estariam vivos, exceto um, Judas. Era o único que não estaria vivo no episódio de Pentecostes. Então, parece ser esta outra opção que não é considerada. Alguns outros dirão que este se cumprirá na ascensão do Senhor Jesus Cristo. Outros ainda dirão na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E há razões, então, para argumentarem neste sentido. Mas a posição, meus irmãos, que eu entendo que parece ser a que faz mais sentido à luz desse texto, é que isto aqui se cumpriu 40 anos depois. Quando isso se cumpriu? Isso se cumpriu, meus irmãos, naquilo que seria uma espécie de prévia do juízo final. Uma prévia do juízo final, quando o Senhor viria ou virá com glória para julgar o mundo. E quando foi que aconteceu essa prévia do juízo final? Em 70 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo foi quando o reino de Deus veio com poder, caindo em juízo, visitando Jerusalém através do Império Romano e destruindo o templo. Parece-me então que aqueles que estavam lá, eles receberam o juízo de Deus, pois eram perversos e incrédulos. Então Jesus, ele fala acerca deste juízo que sobreviria à nação no final da era judaica, com a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus. O reino de Deus chegando com glória e poder. Em 70 depois de Cristo. Sobre isso nós falaremos com mais clareza, se Deus permitir, quando chegarmos em Marcos capítulo de número 13. Mas esta seria então a interpretação e nós então estudaremos com mais profundidade acerca disto quando nós chegarmos em Marcos capítulo de número 13. Então tentaremos entender mais acerca disto. Mas então, depois destas palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para aquela multidão, para os seus discípulos, 6 dias se passaram. E então, nós encontramos, quando acontece este ato e esta manifestação gloriosa do Senhor, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós,
à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Interessante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai e ele então se desloca com apenas 3 dos seus discípulos. E eles vão então para um monte. Que monte era este? Provavelmente, meus irmãos, o Monte Hermon. Foi quando eles então se reuniram ali, Cristo junto aos seus 3 discípulos. Provavelmente o Senhor Jesus Cristo, ele era mais achegado a estes 3 discípulos ali. E então estes 3 discípulos acompanham o Senhor Jesus Cristo até aquele monte. É interessante nós olharmos para este texto, né, que vai dizer 6 dias depois, e então haverá uma grande manifestação da glória do Senhor, uma manifestação extraordinária. É interessante que no Antigo Testamento, se você olhar para Êxodo, capítulo 24, versos 12 a 17, nós encontraremos um episódio que acontece justamente depois de 6 dias, onde a manifestação e a glória do Senhor também é apresentada. Quando você volta, então, para Êxodo, capítulo 24, versos 12 a 17, nós encontramos as seguintes palavras. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Interessante, é um espaço de 6 dias, então há uma grande manifestação da glória do Senhor diante dos olhos daqueles que lá estavam. É interessante nós olharmos aqui para esse texto e encontrarmos também exatamente uma grande manifestação da glória do Senhor, que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Cristo se revelando, meus irmãos, de um modo extraordinário. Então vejam, há aqueles discípulos que estão com ele e são não somente pessoas queridas por ele, mas parece que o Senhor está tendo ali diante dele alguns homens como que pudessem ser testemunhas daquilo que ele estava para fazer. É interessante que se você olhar para o Antigo Testamento, a Escritura nos apresenta que para que uma questão fosse estabelecida, era necessário a apresentação de 2 ou 3 testemunhas, para que uma questão, então, fosse estabelecida. Você vai encontrar esta realidade, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, João, capítulo 8, verso de número 17, e 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Então, é como se aqueles homens que foram levados pelo Senhor Jesus Cristo não tivessem somente o privilégio de contemplar aquela manifestação gloriosa, mas também de serem testemunhas daquilo. Testemunhas daquilo que estava para acontecer. E, meus irmãos, o que estava para acontecer ali? Essa transfiguração gloriosa, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo. O texto vai apontar para uma ideia de metamorfose, essa seria uma palavra. Seria uma mudança na forma, seria de fato uma transformação. Seria algo, meus irmãos, que atravessou a realidade entre o humano e o divino. Foi aquilo que aconteceu ali. Uma mudança que atravessou a realidade entre o humano e o divino.
é a manifestação da divindade do próprio Senhor Jesus Cristo, diante dos olhos dos seus discípulos naquele monte. É interessante, o texto vai nos dizer, Marcos capítulo 9, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. É interessante, né? É como se as roupas que cobriam o corpo do Senhor Jesus Cristo, de modo algum conseguissem ou pudessem até abafar a manifestação da glória do Senhor, a manifestação da luz do Senhor, a manifestação da sua divindade. Porque é interessante, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele se humilha, e Paulo vai falar sobre isto em Filipenses capítulo de número 2, é como se o corpo de Cristo fosse um véu que encobrisse a sua divindade. Ele está no seu estado de humilhação. Vejam, meus irmãos, recordem disso. O Senhor Jesus Cristo, ele está aqui ainda no seu estado de humilhação. O estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo vai desde a sua concepção até o seu sepultamento. É Cristo sendo humilhado neste mundo. Então, aqui ele está ainda no seu corpo de humilhação, mas ele apresenta como que dando um adiantamento daquilo que esses homens, bem como todos nós um dia, contemplaremos o seu corpo glorioso. Como se fosse uma espécie de prévia daquilo que aqueles homens contemplariam e que nós contemplaremos um dia. Luz, meus irmãos, brancura é a própria divindade. É ali, meus irmãos, uma grande expressão realmente da glória que é do próprio Cristo. Não é uma glória como aquela que Moisés manifestou depois de estar diante do Senhor e então sair com o rosto brilhando, como se tivesse uma glória, mas uma glória que não era sua. Aqui, meus irmãos, é uma glória inerente do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é derivada de ninguém. Não veio de nenhum outro lugar. É dele mesmo. Então aqui, meus irmãos, diante desses homens, fica muito claro a grandeza deste Cristo que está diante deles. Não é qualquer homem, não. Eles contemplam, meus irmãos, aquilo que nós aguardamos contemplar com grande expectativa. O Cristo glorificado. Esta é a sua transfiguração. Mas como mencionei, Cristo, meus irmãos, ele estava no seu estado de humilhação. E é interessante você fazer um contraste entre a transfiguração e aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ainda haveria de experimentar na sua humilhação, que seria a sua crucificação. E como escreveu então um autor chamado Mark Jones, ele vai dizer o seguinte, sobre o contraste entre transfiguração e crucificação. Ele vai dizer, primeiro, Jesus foi revelado em glória no Monte Hermon, embora ele tenha sido crucificado em vergonha no Gólgota. Em segundo lugar, na transfiguração, as vestes de Cristo brilharam majestosamente, brancas como a luz, como vai dizer Mateus capítulo 17, verso 2, enquanto no Gólgota, os soldados romanos dividiram, sem nenhuma vergonha, suas vestes ensanguentadas. Em terceiro lugar, na montanha, Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, gloriosos ficaram ao lado de Jesus e conversaram com ele. Na cruz, os dois criminosos, vergonhosamente, ficaram ao seu lado e o insultaram. Em quarto lugar, na montanha, uma nuvem brilhante encobriu os presentes, enquanto que na colina, trevas reminiscentes da praga do Egito cobriram a terra.
Em quinto lugar, na montanha, Deus declarou de forma pública: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Enquanto que na cruz de Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ademais, o centurião testemunhou, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Em sexto e último lugar, na montanha, Pedro se entusiasmou: Senhor, bom é estarmos aqui. Enquanto que no Gólgota, o apóstolo se escondeu e ninguém o encontrou. Manifestação da glória do Senhor, um contraste tremendo com aquilo que haverá de acontecer com ele. Sabemos que este Cristo, ele está glorificado hoje, mas aqui ele dá como que uma prévia daquilo que ele haveria de ser. Está hoje o nosso Cristo glorificado, mas ele ainda estava aqui, no seu corpo de humilhação. Mas ele se apresenta de modo extraordinário para aqueles homens. Então, meus irmãos, o texto continua no versículo 4, o texto nos diz: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Por que Moisés e Elias, então, alguém poderia perguntar? O texto nos diz que Moisés e Elias se apresentam ali. Por que, então, Moisés e Elias? É porque, meus irmãos, eles representavam, como foi lido agora há pouco, a lei e os profetas. Se você olhar para muitas ocasiões em que fazem referência ao Antigo Testamento, inclusive o próprio Cristo, ele vai falar a lei e os profetas, ou a lei, os salmos e os profetas. Era uma forma que o Antigo Testamento ele era dividido também. Então, a lei e os profetas, representados em Moisés e Elias, eram aquilo que estava sendo apontado ali. Você pode ver isto, por exemplo, se você olhar para Lucas, capítulo de número 24, quando Cristo está no caminho de Emaús com seus discípulos, e ele vai nos apresentar esta divisão. Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Passando por Moisés, pelos profetas, expunha-lhes o que acerca dele mesmo era falado nas Escrituras.
Então, meus irmãos, a lei e os profetas é como que um resumo aqui do Antigo Testamento. E ele está dizendo ali, tudo isto encontrou seu cumprimento em mim. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então aqueles homens estão justamente como representantes desta realidade gloriosa, meus irmãos, ali naquela ocasião. Dois representantes, dois dos maiores representantes do Antigo Testamento. Então está ali Moisés diante do próprio Senhor. Que coisa interessante, meus irmãos, nós encontrarmos esta realidade. Porque Moisés, ele foi aquele que desejou ver o Senhor. Interessante, isso acontece no Antigo Testamento. Ele deseja. Mas o que é que ele contempla? As costas, né? Ele não viu a glória do Senhor. Ele não poderia ver. Quem poderia ver? Quem visse morreria, era esta realidade. Mas o que acontece aqui? No Monte da Transfiguração, Moisés, ele finalmente vê a face de Deus. Por que razão? Ele vê como ele pode ver a face de Deus, pois Jesus é a imagem do Deus invisível. Não é exatamente isto que nos diz Colossenses capítulo 1, verso número 15? Ele é a imagem do Deus invisível. E como diz Hebreus capítulo 1, verso 3, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Interessante que esses homens estão ali, e estes homens, o próprio Moisés, então aqui em particular, é aquele que desejou ver o próprio Deus, e ele contempla a própria glória deste Deus em Cristo. Aquilo que ele desejou parece acontecer aqui, diante deste servo. Mas então, meus irmãos, a lei e os profetas, eles representam. Moisés contempla essa glória do próprio Cristo, aquilo que ele tanto desejou, então ele vê-se cumprido diante dos seus próprios olhos. Mas então, qual o propósito daqueles homens pararem ali e estarem também ali presentes naquela ocasião, conversando com o próprio Jesus Cristo? Vejam, eles apareceram e parecem ter aparecido do nada. Naquela ocasião, Cristo havia subido apenas com 3 dos seus discípulos. E então, aqui estão estes homens, conversando com ele. E você se pergunta, qual seria então o conteúdo desta conversa? O que eles tratavam com Cristo Jesus ali? Quando nós olhamos, meus irmãos, para Lucas, capítulo 9, versos 30 a 31, ele nos apresenta uma descrição breve acerca daquilo que aqueles homens conversavam com o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, versos 30 a 31, nós encontramos as seguintes palavras. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Estavam falando acerca de quê? Da partida de Cristo para Jerusalém. É interessante, meus irmãos, isso aqui. A palavra que é encontrada aqui em Lucas para partida seria como que a mesma palavra para êxodo. Aponta para o povo do Senhor no Antigo Testamento. É como se ele estivesse dizendo assim, sobre Cristo. É aquele que vai para Jerusalém e padecerá em Jerusalém. Ele é aquele que irá para Jerusalém, para morrer na cruz. É aquele que vai para Jerusalém para ser o redentor do povo. Meus irmãos, eles estavam falando ali sobre a cruz de Cristo. Eles estavam falando ali sobre aquilo que Cristo haveria de padecer, sobre aquilo que Cristo haveria de experimentar. Vejam, a lei e os profetas falando com o próprio Senhor Jesus Cristo sobre a missão dele ali naquele mundo. Sobre aquilo que ele deveria fazer e experimentar por nós, pecadores, a cruz. Sobre a bendita e gloriosa obra da redenção.
Então, meus irmãos, eles estavam falando sobre aquilo que era necessário que acontecesse. E vejam, homens do Antigo Testamento, tendo uma compreensão clara no diálogo com o Senhor Jesus Cristo acerca da sua bendita obra. Eles, meus irmãos, certamente, assim como o próprio Cristo, sabiam e estavam grandemente persuadidos de que era necessário que este Cristo padecesse em Jerusalém, para que então os homens pudessem ser salvos dos seus pecados, para que nós então pudéssemos ser redimidos da iniquidade e do inferno. Cristo haveria então e teria de percorrer todo este caminho. Eles conversam sobre isto. E alguém comentando vai dizer, parece que é como se nesta conversa eles estivessem ali também para encorajar o próprio Senhor Jesus Cristo a seguir em frente com a sua missão, a seguir em frente com a sua obra, porque, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse anteriormente, era necessário que isso acontecesse. Porque não existiria jamais uma outra forma, meus irmãos, de sermos redimidos de nossos pecados, se não for através desta obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles homens conversam acerca disto com o próprio Senhor. Mas interessante o que acontece aqui ainda. Porque quando nós contemplamos este ato e esta conversa do próprio Senhor Jesus Cristo com os seus servos Elias e Moisés ali, falando com o próprio Senhor, aí mais uma vez chega Pedro. Mais uma vez Pedro se aproxima. E então o versículo 5 nos diz, então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Geralmente os comentaristas se apressam para dizer rapidamente assim, rapaz, esse Pedro é precipitado. Pense num homem para se precipitar e falar coisas e bobagens. Quando você olha o resto do texto, você vai ver que ele não sabia o que estava falando, né? Alguns vão dizer, olha, isso aconteceu provavelmente à noite, estavam com sono os discípulos, e Pedro está falando bobagem, não sabe o que está dizendo. Mas notem, meus irmãos, algo que é interessante, ainda que possamos falar sobre um aspecto negativo disto aqui, mas pensemos no aspecto positivo acerca daquilo que Pedro ele está desejando ali. Interessante, porque o texto vai dizer, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Prontamente, então, ele deseja fazer lugares para que eles pudessem, então, se acomodar. Você não vê ele dizendo, eu vou fazer uma para mim também, e para os meus... Não, eu quero para o Senhor Jesus Cristo, e então para Moisés e para o profeta Elias. Mas pensem na expressão que ele vai dizer, nas palavras, bom é estarmos aqui. O que é que ele acabou de contemplar, meus irmãos, naquela ocasião? Veja, e o que ele contemplou, como nós veremos mais à frente, marcou a vida de Pedro, marcou a vida de João, marcou a vida de Tiago. Aquilo, de fato, foi algo grandioso demais para ele. O que é que desejam aqueles que se deparam com o próprio Senhor Jesus Cristo em glória? Veja, o que ele deseja é estar ali com ele. Bom é estarmos aqui. Bom, Senhor, é estar na tua presença aqui. Manifestação extraordinária do Senhor em glória. Aí você pensa, então, aplicando outras questões, exatamente sobre aquilo que nós estamos fazendo agora, neste exato momento. Qual a ocasião, meus irmãos, que nós estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual a ocasião que nós estamos diante do nosso Deus, diante dele, na sua presença toda especial? É justamente aqui. É neste culto. Como o Salmo número 100, que nós cantamos no início, vai falar sobre essa presença toda especial do próprio Deus na adoração comunitária com o seu povo.
Qual deveria, meus irmãos, então, ser o nosso desejo quando nós estamos diante do nosso Senhor, ainda que nossos olhos não contemplem Ele aqui? Deveria sair dos nossos lábios as mesmas palavras do próprio Pedro ali. Bom é estarmos aqui. Não é bom para você estar aqui? Você se alegra em estar aqui? Você se deleita em estar na casa do seu Deus? Você deseja ardentemente permanecer diante desse seu Senhor? Ou você é daqueles que começa o culto e você já está pensando no fim? Você é daqueles que começa o culto e está pensando que horas vai acabar? O pastor leu um texto aí que talvez demore que só para terminar a pregação. Não sei que hora eu vou sair daqui. Eu quero ir para casa. Será que você é alguém que quando está aqui está pensando no que vai fazer daqui a pouco, no que vai comer assim que acabar aqui, no que vai fazer amanhã de manhã? O que é que se passa na sua cabeça? O que é que passa no seu próprio coração quando você está aqui diante do Senhor? Meu irmão e minha irmã, é estranho para o povo de Deus desejar estar num outro lugar que não seja na presença do Senhor. Nós deveríamos dizer o tempo inteiro, com muita alegria e sinceridade no coração, bom é estarmos aqui. Esteja certo, o Senhor, Ele se faz presente aqui. E não precisamos ver para crer. A sua palavra nos declara isto. A sua palavra nos ensina isto. E Ele nos concede, meus irmãos, a graça de no domingo, pela manhã, e no domingo, à noite, de estarmos aqui. O que é que você faz quando você não vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que é que você faz quando não vem para a adoração pública ao Senhor Jesus Cristo? Há algo melhor do que estar aqui? Pense sobre isto. Considere as ocasiões que você se ausentou do culto público a Deus. Será que são elas, ou foram elas, mais importantes e melhor do que estar aqui? Se há ocasião melhor do que esta, você deve rever o seu cristianismo. Você deve rever o seu comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Você tem que rever o que é a sua prioridade e o que realmente é bom. Meus irmãos, bom é estarmos na presença do nosso Senhor. Não há lugar melhor. É o que nós mais devemos desejar. Mas, meus irmãos, também, nestas palavras de Pedro, há um aspecto negativo real. Por quê? É negativo. Porque olham também para isto como algo negativo, e o texto vai dizer, ele não sabia o que estava falando, verso 6, pois não sabia o que dizer. E quando não sabia o que dizer, ele falou, né? Mas ele falou algo. Mas vejam, por que um aspecto negativo aqui? Porque ele desejava, meus irmãos, permanecer ali e não sair dali. Ele se encantou e se maravilhou, ficou aterrado com a manifestação de Cristo diante dele, e o desejo dele era que Cristo não saísse dali. Mas, meus irmãos, Cristo teria que descer. Cristo, ele não poderia permanecer no monte. Ainda que o desejo de estar com o Senhor seja algo maravilhoso, meus irmãos, ali na ocasião em que Pedro está, ele, o Senhor Jesus Cristo, teria de descer para ir para a cruz. É como se o desejo dele não fosse um desejo que poderia ser aprovado naquele contexto, porque a obra bendita do Senhor Jesus Cristo teria de ser feita. Pedro queria desfrutar daquilo sempre, mas Cristo deveria então padecer justamente aquilo
que Moisés e Elias estavam conversando com ele. Se o desejo de Pedro fosse atendido, a cruz de Cristo não aconteceria. Então parece que em duas ocasiões Pedro aparece precipitadamente como alguém que de alguma forma acaba agindo como uma espécie de obstáculo para que o Senhor Jesus Cristo siga com a sua obra. Ele vai exortar a Cristo, não faça isso, você não vai padecer na cruz. E nesta ocasião, bom é estarmos aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo ele deveria realmente descer para sofrer naquela cruz, porque era necessário. Então, meus irmãos, é visto também este ato dele como um ato precipitado ao falar. Ele não sabia o que dizer. E por que ele não sabia? O verso 6 nos diz, porque por estarem eles aterrados. Eles estavam assombrados, eles estavam grandemente admirados com aquilo que estava acontecendo diante deles ali. Talvez se torne até compreensível para você, né? Você falar alguma coisa no momento deste. Muitas vezes a gente, em momentos muito menos bem inferiores a isso aqui, nos sentimos constrangidos com alguma coisa e não sabemos nem o que falar. E fala qualquer coisa atravessada. Por que fulano falou isso? Eu não entendi, foi nada. Estava com vergonha, estava constrangido. Isso acontece quando um rapaz vai falar com uma moça. Vai falar e não sabe o que fala. Vai falar tudo atravessado. O que foi que eu disse? Eu não sei o que foi que eu falei. Vai embora, mas veja uma moça. Nada comparado ao Senhor. Nada comparado à glória que estava ali diante dele. Mas ele ficou então admirado, aterrados com aquilo, meus irmãos. Eles ficaram grandemente assombrados com aquilo que aconteceu diante deles. Aquilo nunca havia acontecido. Interessante porque isso acontece com aqueles que realmente contemplam o Senhor. Se você olhar para o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 16, a palavra nos diz o seguinte: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Vejam, quando o Senhor fala e se manifesta, nos outros evangelhos você vai encontrar o Senhor falando e estes homens aqui ficando grandemente aterrados, admirados e assombrados com todo aquele contexto, meus irmãos, que eles estavam envolvidos. Glória sendo manifestada. Uma voz grandemente tremenda vindo. Isso aconteceu com o povo do Senhor no passado, não aconteceu? Trovão, barulho ensurdecedor, as pessoas grandemente atemorizadas com a manifestação gloriosa do Senhor. Isso, meus irmãos, certamente é o que acontece com todos aqueles que têm um encontro com este Deus se manifestando de um modo extraordinário. Não ficam como se fosse algo comum acontecendo diante deles. Por essa razão é estranho. Talvez você nunca tenha visto isso. Mas se você botar na internet procurando pessoas que disseram ou escreveram acerca do encontro com o Senhor, é o tipo de coisa mais estranha que você vai ver. Que dizem assim: eu encontrei o Senhor se revelou a mim. Jesus Cristo. Eu estava no meu carro e ele sentou ao meu lado. E essas pessoas dizem que continuou dirigindo para o seu trabalho. O Senhor Jesus Cristo estava aqui conversando com ele e ele, meu irmão, é uma pessoa comum que está se apresentando diante de mim. Vejam que as manifestações que as pessoas tentam apresentar como que manifestações do Senhor para eles, de forma alguma os conduziu a um temor diante do Senhor. Tratando aquele que estava ao seu lado, supostamente o próprio Cristo, como se fosse qualquer coisa. Mas todas as manifestações do Senhor levaram os homens aos joelhos, a se humilhar, a reconhecer a sua miséria, a ficarem realmente grandemente admirados, porque, meus irmãos, isto é algo extraordinário. Como não se prostrar diante da manifestação gloriosa deste Cristo? Como não se prostrar diante da manifestação gloriosa do próprio Senhor Jesus Cristo? Vejam, meus irmãos, Moisés, no Antigo Testamento, ao contemplar a visão,
quando desceu do Monte Sinai, vejam, o povo fugiu dele aterrorizado. Por quê? Porque seu rosto resplandecia, embora não soubesse. O povo ficou aterrorizado. E a glória do rosto de Moisés era um mero reflexo da glória de Deus, mas mesmo assim foi o suficiente para aterrorizar o povo de Israel. Imaginem o próprio Cristo. Imaginem esta bendita manifestação dele. Não tem como encontrarmos e nos depararmos com o próprio Cristo e permanecermos indiferentes a isto. Não existe possibilidade disto acontecer. Algo realmente acontecerá quando nós nos encontrarmos com o nosso Cristo em glória. Mas é interessante, meus irmãos, nós vermos que naquela ocasião, apesar desta grande manifestação do Senhor Jesus Cristo, nós encontraremos então algo também muito maravilhoso acontecendo. No versículo 7, quando nos encontramos as seguintes palavras. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Uma nuvem. É interessante, meus irmãos, porque essa ideia de nuvem aponta também para ocasiões em que algo grandioso também acontecia. Quando você olha para Êxodo, capítulo 40, versos 34 a 35, diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Chamada Shekinah, né? Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui, meus irmãos, nesta grande manifestação, veio uma nuvem que os envolveu e dela então aparece ou se escuta a voz do Senhor falando. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Outros textos vão dizer: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Este que se manifestou para vocês em glória, vocês devem dar todo ouvido a ele. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo para nós em tudo. O Pai, ele tem prazer no Filho, porque o Filho, ele sempre faz toda a vontade do Pai. Cristo Jesus. Você pode olhar João, capítulo 8, verso 29. Ele faz toda a vontade do Pai. E a palavra do nosso Senhor, ainda no Evangelho de João, capítulo 15, verso 10, vai dizer: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então vejam, Cristo, ele guarda todos os mandamentos do seu Pai. Ele vivia em obediência ao seu Pai. E aqui, meus irmãos, nós encontramos as palavras do próprio Senhor, Deus falando: a ele ouvi. E não se trata, meus irmãos, de uma sugestão, não. Ele não está dizendo assim: se você quiser, escute a Cristo. Fulano, se você tiver desejo de ouvir a Cristo, escuta ele aí de vez em quando, por favor, só quando não for incomodar muito você. Meus irmãos, é um imperativo de fato. É uma ordem muito clara. Vocês devem ouvi-lo. Nós não somente temos Cristo como nosso exemplo, nós somos aqueles que devemos ouvir as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, esta ocasião, como mencionei anteriormente, realmente marcou a vida de Pedro. Porque posteriormente ele vai escrever sobre isto. Se você olhar para 2 Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao verso número 18, ele vai registrar isso aqui.
O que é que ele diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 15 a 18? Ele escreve: mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vejam, meus irmãos, que eles escutaram o próprio Senhor falar também, naquela ocasião. E ele então ficou grandemente admirado com aquilo ali, com a glória do próprio Cristo, que foi glorificado ali pelaquele que possui a glória excelsa, o próprio Deus, falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E então este mesmo Senhor diz a ele ouvir. É interessante, meus irmãos, ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Algo que acontece e é declarado, e esse texto aqui de Marcos parece refletir justamente esta realidade que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvi. Este profeta aqui não era João Batista. O próprio João Batista vai negar isto. Em João capítulo 1, ele vai dizer: eu não sou o profeta. Ele está dizendo: eu não sou aquele profeta de Deuteronômio capítulo 18. Quem é o profeta prometido em Deuteronômio capítulo 18, verso 15? É Cristo. O texto vai dizer: a ele ouvi. O Senhor vai dizer então mais uma vez, naquela ocasião: a ele ouvi. E, meus irmãos, esse Senhor Jesus Cristo, ele é de fato o perfeito profeta. Ele é o supremo profeta. Ele é aquele que nós lemos na pergunta do Catecismo de Westminster, sobre como Cristo exerce as funções de profeta. Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. E é interessante, meus irmãos, que Cristo, ele é o profeta e a este profeta nós devemos ouvir. Então você talvez olhe para isso e pense: mas em que ocasião o Senhor Jesus Cristo fala comigo para que eu escute? É através da sua palavra. E, meus irmãos, quando ele fala de ouvir aqui, não é simplesmente estou escutando. Opa, falou, eu estou entendendo. Não, é ouvir, é viver. É ouvir, é praticar. É ouvir, é viver aquilo que o próprio Senhor ordena em obediência a Ele. Não é algo simplesmente que deve ser escutado de forma alguma, mas algo que deve ser vivido. E, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o profeta, é aquele que fala conosco através das Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, revelando-nos toda a sua vontade para nós hoje. Quando é que nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo? É quando nós procuramos viver segundo a sua palavra. É quando nós atentamos para todas as suas ordenanças na Escritura, meus irmãos. As palavras de Cristo como profeta não são apenas aquelas palavras que você encontra no Novo Testamento, de Cristo falando alguma coisa. Como em algumas Bíblias por aí, talvez você já tenha visto, marcado de vermelho, as ocasiões em que Cristo falou. Cristo falou de Gênesis a Apocalipse.
toda palavra de Gênesis a Apocalipse são palavras de Cristo. Se tivéssemos de marcar de vermelho o que Cristo falou, deveríamos marcar desde no princípio criou Deus os céus e a terra, até um amém declarado no final. Todas as palavras do Senhor. E somos chamados, meus irmãos, a guardar e a observar juntamente todas essas palavras. Não podemos ser como muitos por aí. Não, eu só fico com as declarações de Cristo no Novo Testamento. Eu só fico com as declarações e ordenanças do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E o Antigo Testamento pode ser rejeitado, deixado de lado de forma alguma. Toda a palavra de Deus deve ser considerada por nós como palavras de Cristo e como a nossa regra de fé e de prática. Então nós devemos atentar à palavra deste Deus, às palavras deste próprio Cristo e viver segundo elas. Isto, meus irmãos, é o que é requerido de mim e é o que é requerido de ti. Se somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós ouviremos a sua voz. Nós não daremos ouvidos às vozes enganosas deste mundo. Nós não daremos ouvidos às sugestões da carne. Nós não daremos ouvidos às sugestões do mundo. Nós não daremos ouvidos às sugestões de Satanás. Nós não daremos ouvidos às sugestões de apóstolos mentirosos deste mundo, de falsos profetas neste mundo, de pastores que não estão comprometidos com a verdade de Cristo revelada no Evangelho, revelada na sua palavra. Nós só daremos ouvidos às palavras de Cristo. E daremos ouvidos somente àqueles que falam as palavras de Cristo. É a Ele que nós devemos ouvir. A ninguém mais. E viver, então, segundo aquilo que Ele exige de nós. Deste modo, nós glorificamos o nosso Deus vivendo assim. E deste modo, nós também somos grandemente beneficiados. Mas então, meus irmãos, o texto termina dizendo, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo agora já não está revelado na sua glória diante deles. Moisés e Elias já não estão diante deles mais. Eles encontram o próprio Senhor, Jesus Cristo, o Senhor deles. Meus irmãos, a transfiguração de Cristo foi um vislumbre daquilo que nós contemplaremos no céu. Local onde nós viveremos eternamente com Jesus, glorificados como Ele é glorificado. Como no texto que nós lemos hoje, em 1 João capítulo 3, verso de número 2. 1 João capítulo 3, verso 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A transfiguração de Cristo nos ensina, meus irmãos, esta gloriosa e grandiosa verdade. Meus irmãos, esta transfiguração de Cristo é a antecipação da glória futura, pela qual nós seremos como Ele. Porque João diz, porque nós o veremos como Ele é. Nós não contemplaremos um homem desfigurado, um homem totalmente arrebentado, como aquele que nós encontramos em Isaías. Mas, meus irmãos, nós encontraremos aquele que é majestoso em poder e glória. É este Cristo que nós contemplaremos um dia. Nós desejamos essa realidade. E então a fé se tornará vista, meus irmãos, um dia. Nós desejamos esta realidade. Mas a fé se tornará vista, pois quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. É o que nos diz Colossenses capítulo 3, verso 4. Isto é o que nós esperamos com grande expectativa. Um dia que nossos corpos serão glorificados e o dia em que nós, um dia, contemplaremos o nosso Cristo majestoso, glorificado. Será que seu coração pulsa por isto? Será que seu coração deseja um dia contemplar este Cristo em glória? Meus irmãos, se você aguarda por isso com grande expectativa, esteja certo de que um dia você o contemplará. E não será num momento, num monte, mas durante toda a eternidade. Nós contemplaremos o nosso majestoso, o nosso Senhor, Jesus Cristo, em glória. Há algo mais maravilhoso do que isto. Meus irmãos, não há nada mais maravilhoso do que isto. Mas e quanto a você que não conhece ao Senhor Jesus Cristo? A você que não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo? A você que não depositou a sua fé neste bendito Redentor? Você não contemplará a glória de Cristo favorável a você no grande dia. Se você não se render a Cristo, você não contemplará. Você vai encontrar Cristo vindo como um juiz para julgar. Como foi dito pela manhã, como você então poderá escapar disto? É como eu repito todos os domingos, é só correndo para Cristo. É só abraçando este Cristo como seu bendito Salvador, não há outra forma. Abraçando-o hoje como seu bendito Redentor, um dia você desfrutará da graça de contemplá-lo em glória. Este é o meio. Cristo Jesus, não há outro. Corra para Cristo hoje. Ele é este bendito e glorioso Salvador. E nós que fomos salvos por Cristo, louvemos ao nosso Senhor por Cristo Jesus, aquele que nos tirou das trevas e nos concede, prometido hoje. Nós desfrutamos um pouco disso hoje, meus irmãos, aqui. Daquilo que nós desfrutaremos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso bendito Redentor. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, queremos, Pai, dar graças a Ti. Dar graças ao Senhor, porque nós fomos salvos pelo Senhor. E porque um dia, Pai, nós teremos a bênção de contemplarmos a Cristo, majestoso em glória, na eternidade. Ó Deus, nós só desfrutaremos disto, Pai, porque este mesmo Cristo padeceu naquela cruz, salvando-nos da condenação. Louvado, Senhor, seja o Teu nome por Cristo Jesus. E te rogamos, Pai, que o Senhor possa se agradar de salvar a outros, Pai, neste mundo, que estão perdidos na suposta glória deste mundo, na falsa glória deste mundo. Que possam, Pai, ter a mesma graça que nós experimentamos e que desfrutaremos durante toda a eternidade, que é contemplar a Cristo. Ó Deus, nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.